do cérebro manifesta o medo? O medo é uma reação fisiológica. Biologicamente, fomos programados a ter medo, porque o medo é um alerta, né? Um mecanismo de sobrevivência. Posto isso, eu vou mencionar aqui que o medo se manifesta por duas formas. A primeira, contra-transferência, e a segunda, por meio de sonhos ou cenas. Contra-transferência. A contra-transferência nada mais é do que a pessoa transfere ou visualiza em você, no outro, o seu medo, né? Olha, cuidado para não ser assaltado ali ou aqui. Algumas vezes o clima ou o ambiente em si não demonstra isso, ou não é favorável a isso, mas a pessoa consegue transferir ou visualizar algo, algum medo, né? Ou seja, nesse caso, o seu próprio medo, o medo de ser assaltado, ou medo de perder isso ou aquilo. E já na questão de sonhos ou cenas, o medo aparece por meio de sonhos. Dormindo, do nada você tem sonho de um evento violento, você tem um sonho de um acontecimento. Aí a gente, você acorda todo assustado. Nossa, hoje tive um pesadelo. Às vezes esse sonho é apenas um medo se manifestando. A forma como o medo, como o cérebro vai trazer, vai apresentar para você, vai configurar o seu medo por meio de sonhos ou então cenas. Você tá aí um determinado dia tranquilamente, aí do nada você, exemplo, você tá em viagem, tá em um carro, não sei, aí você começa a visualizar um acidente, né? Esse acidente geralmente não ocorre, mas você visualiza, você tem a cena aí bem nítida na sua cabeça. Tem um medo, ou seja, o seu medo se manifestando por meio dessa cena de acidente. Então, geralmente assim, o medo se manifesta por essas duas formas. Contra a transferência, a pessoa vai transferir o seu medo para você e por meio dos sonhos ou das cenas. Assim, o nosso medo se manifesta. Eu sei que para muitas pessoas não tem essa dimensão nem essa consciência de como o medo se transforma. Às vezes, dentro das nossas relações, achamos incompreensível para muitas pessoas. Nossa, sonhei, tive esse pesadelo. Nossa, eu imaginei isso. E às vezes até a gente se pune, né, por pensamentos. Algumas vezes é só o seu medo se manifestando e nada mais. Surgindo ou se configurando esse medo. Já que ele não vai dizer medo, 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 não tem como. Então, geralmente surge por meio de contra-transferência ou cenas ou sonhos.